Me mandaram a seguinte pergunta: Léo, você só consegue aplicar um método, uma estratégia se você tiver muito dinheiro, porque se você não tem dinheiro, você não consegue investir direito. Te desafio a montar uma carteira com R$1.000. E aí, inclusive, teve um outro pedido falando sobre, se você tivesse R$10.000, como você montaria uma carteira? Eu vou aproveitar para responder essas duas perguntas nesse vídeo. Como que eu investiria se eu tivesse R$1.000 para investir? E como que eu investiria se eu tivesse R$10.000 para investir? Lembrando que isso aqui, o pessoal tá falando sobre uma carteira de R$1.000 mesmo, né? Não é aporte mensal de R$1.000, não. Então, antes da gente começar, preciso deixar uma coisa bem clara, um esclarecimento aqui, que se você achar que Bolsa de Valores é como se fosse a Alice no País das Maravilhas, cara, não é não, tá? Então, você precisa de dinheiro para que a bolsa possa multiplicar. Abre sua calculadora aí e faz o seguinte: 1 milhão, vamos supor que sua rentabilidade foi de 1 milhão. E aí você multiplica por zero. Você vai ver que qualquer número multiplicado a zero continua sendo zero. Ou seja, independente de qual seja sua rentabilidade, independente de qual seja o seu desempenho na Bolsa de Valores, ele só vai ser realmente eficaz se você está aportando. Então, se você só tem R$1.000 e depois que você investir esses R$1.000, você não vai investir mais nada, cara, eu te aconselho que você nem entre na Bolsa de Valores. Se você só tem R$1.000, o que eu te aconselho é que você gasta ele comprando livros, comprando qualquer tipo de curso aí que você conseguir, justamente para você aumentar o seu valor e conseguir com isso uma renda mensal maior, para que você consiga investir pelo menos 10% dessa renda. Se você é um cara que hoje tá falando que não consegue investir 10% da sua renda, ou você ganha muito pouco, muito menos do que a média brasileira, o que eu acredito que não é a realidade de muitos que assistem aqui o canal, ou realmente você está desorganizado financeiramente. Então, fica essa consideração antes da gente partir pro vídeo, que eu vou te dar uma aula, uma explicação aqui absurda. Eu vou usar um quadro aqui para te explicar tudo isso. Se você só tem R$1.000 para investir e não vai investir mais nada depois, vai gastar esses R$1.000 aí ou com conhecimento para você conseguir começar a investir, ou com sorvete e a sua princesa mesmo, e esquece esse negócio de bolsa. Se você tem R$1.000 e vai continuar aportando, aí, meu parceiro, pode ser o caminho para você ser milionário. Você consegue ser milionário na Bolsa de Valores mais cedo do que você imagina, ou mesmo não se tornando milionário, se aposentar muito mais cedo do que o INSS, muito melhor e muito mais dignamente. Vou te provar isso várias vezes aqui nesse canal. Inclusive, tô montando uma carteira minha, pública. Essa carteira de dinheiro é meu, né? Eu vou te mostrar que é possível você ser milionário, ou pelo menos se aposentar muito antes do INSS, com apenas R$250 por mês investindo. E eu tô começando do zero, como se você não tivesse nem reserva de emergência. Aconselho que você assista esse quadro aí também, beleza? Mas vamos lá para como eu dividiria a minha carteira. E antes de te mostrar como eu dividiria a minha carteira, eu preciso te mostrar como eu divido ela hoje. Então vamos lá, para você entender aqui como que funciona. Eu vou abrir o quadro aqui e vou te explicar sobre a minha metodologia de investimento. Por que que eu criei essa metodologia de investimento? Por que que eu utilizo ela? Tem pouco tempo que eu estou no mercado, tem pouco tempo que eu estou investindo, né? E eu, inclusive, consegui, tem pouco tempo, aumentar muito, consideravelmente, meu aporte. Tem uns 4 anos, 3 anos e meio que eu invisto. Quando você está investindo através de uma estratégia, você tem que comprovar se essa estratégia é válida ou não. E todos os estudos estatísticos, todos os estudos que já pegam históricos passados, fazem backtests, sempre comprovam a mesma coisa. Todas as carteiras que deram certo no histórico, no passado, são as carteiras que têm, primeiro, correlação negativa entre os ativos que existem na sua carteira, e segundo, estão dentro de uma curva de eficiência ideal, que foi nomeado depois por índice Sharpe, né? Então, você precisa, quando for montar a sua média de alocação, você não precisa montar do mesmo jeito que eu estou montando o meu, né? Porque eu já tenho o meu método de alocação, se chama Kraken. Você não precisa seguir este método de alocação, mas eu tô te falando que eu montei esse método com base em teoria, com base em realmente dados estatísticos que comprovam e reafirmam a mesma coisa todas as vezes. Stock picking é importante? Com certeza você vai aprender a fazer stock picking aqui, porque é isso que te diferencia da média. Mas se você foca em pelo menos criar uma média de alocação eficiente, cara, você tá na frente não só da média, mas da grande maioria. Então, vamos lá para eu te explicar como funciona o Kraken e por quê, e você vai entender as correlações negativas que existem dentro dele, beleza? Então vamos lá. O Kraken, ele tem aí 6 pacotinhos, né? Cada letrinha dessa aqui significa uma coisa, e eu vou te desenhar aqui, te explicar através de uma representação de pizza aqui, né? Essa era para ser uma bola, né? Mas enfim, fazer o que, né? Vou dividir ela aqui no meio, porque a gente tem 3 partes aqui dessa carteira que é dividida em 25%. Então eu vou pegar essa partinha da bola aqui que tá meio judiada, vamos colocar aqui, ó, 25%. A outra metade é dividida aqui também
em 25%, tá? Então tem mais uma parte de 25%. E essa outra metade aqui agora tem uma parte que é 5% e aqui agora 10% em cada um, perfeito? Então vamos lá para você entender o que aconteceu aqui. Esses 25% fica no A, esses outros 25% aqui fica no E, esses outros 25% aqui fica no R, esses 10% aqui é um K, esses 5% aqui é o outro K e esses 10% aqui é o N. Então eu desenhei aqui meio desconexo, né? Perdão aí porque a bolinha eu fui desenhando meio torta, então acabou que ficou meio bagunçado o Kraken aqui. Mas aqui você vai conseguir entender porque eu vou te passar um por um. Vamos lá, então eu vou pegar aqui e vamos primeiro começar aqui pelo A. O que é este A aqui, ó? Esse A vem de ações brasileiras, tá? Então ações no BR. 25% da minha carteira hoje está em ações brasileiras. E se eu fosse montar uma carteira de R$1.000, eu conseguiria manter o Kraken normalmente. Se eu fosse montar uma carteira de R$10.000, conseguiria manter o Kraken normalmente. Porque não é sobre quanto eu invisto, não é sobre quanto eu invisto, é sobre como eu vou investir, sobre como, não é quanto, é como. Então se você monta um método de alocação e esse método de alocação é comprovado, você não vai ficar trocando o método de alocação dependendo do quanto que você investe. Então quer dizer que o Kraken não é bom, ou o método de alocação que você criou não é bom, se o cara tem pouco dinheiro. Então não é um método. O método é o que funciona para todas as pessoas. Se eu e a Laurinha conseguem aplicar o Kraken e dar certo para mim, para Laurinha, tem que dar certo para você e para todas as outras pessoas que aplicarem, porque senão não pode ser chamado de método. Aí realmente é só algo que não é replicável, que só eu e a Laurinha conseguimos replicar, porque a gente tem algum conhecimento que não conseguimos compartilhar. Não é essa a intenção. E realmente a carteira do Adeus INSS, que é essa de R$250, vai ser montada também através do Kraken, tá? Então as ações brasileiras aqui, numa carteira de R$1.000, daria 25% do patrimônio, então investiria R$250 aqui neste A. O E, ele vem de exterior stocks. O que significa exterior stocks, né? Ações, stocks é ações, exterior estrangeiro, né? E aqui a gente também investe 25%, então mais R$250 aqui, que iria ali dos R$1.000. Inclusive, eu já vou fazer uma ligação entre esses dois aqui, porque o A e o E, eles fazem o quê? Correlação negativa. Lembra que o dólar e a bolsa brasileira faz correlação negativa. Então, quando você investe em algum ativo dolarizado, ele vai fazer correlação negativa aqui e você fica com menor volatilidade dentro da sua carteira, inclusive com mais possibilidade de aproveitar de uma oportunidade. Então, já tem a primeira correlação negativa da nossa carteira aqui, tá? Nosso médio de alocação. Este R aqui, ó, ele vem de REITs, que é investimento imobiliário. O melhor veículo para investimento imobiliário no Brasil são os fundos imobiliários. Inclusive foi daqui que nasceu o método 2 em 1, né? A melhor maneira de você investir em fundos imobiliários hoje no Brasil. Não tem outro método mais eficiente do que esse aqui. E aqui também seria 25%, então R$250. Perfeito? Esse K aqui vem do que, Léo? Esse K vem de caixa. Uma licença poética aí, né? Eu sei que caixa começa com C, mas como é nome próprio, a gente pode usar a licença poética. Então 10% ficaria ali R$100 para investir aqui nessa parte. O outro K é o que então, Léo? O outro K é criptos. E por que é só 5%? Porque é um investimento convexo. E aí eu não preciso de muito para poder investir no investimento convexo, justamente porque ele tem um poço e pode acontecer, mas caso dê certo, ele vai ter um rendimento exponencial. Então eu não preciso colocar grande parte do meu patrimônio, eu posso expor a risco pouca parte do meu patrimônio, que se multiplicar, vai multiplicar pra caramba. Se cair, pô, perdi ali 5% da carteira e pronto, tá tudo bem, não me atrapalhou tanto assim na minha aposentadoria, tá? Então aqui no caso ficaria R$50, perfeito? Então vamos lá, o que é esse N aqui, né? Esse N vem de, vou até escrever aqui embaixo, negócios, tá? E aqui agora a gente tem um ponto importante, porque não é todo mundo que vai conseguir, né, eficientemente investir em negócios. Negócios não necessariamente é empreendimento. Negócio é todo aquele tipo de investimento que você investe fora da bolsa de valores, né, ou fora desses setores aqui. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho rig de mineração, eu tenho placa solar, mas tem gente, por exemplo, que tem uma padaria, tem gente, por exemplo, que tem uma barbearia, tem gente que tem, por exemplo, cabeça de gado, né, tem fazenda, sei lá, tem algumas pessoas que têm negócios e isso precisa ser colocado no médio de alocação, porque você não pode concentrar todo o seu patrimônio dentro de um negócio, né, e se você já tem esse negócio, provavelmente seu patrimônio quase inteiro tá lá, você tem que sair disso aí, focando ali, deixar, lógico, se o negócio é a sua vida e você investe nisso, pode ser grande parte do seu patrimônio, não tem problema, mas se você tá iniciando algo, lembra que negócios, empreendimento, tem grande chance de dar merda, né, é muito mais arriscado, quando dá certo dá dinheiro demais, mas quando não dá, você perde todo aquele patrimônio, então seria esses 10%. Eu sei que muita gente não vai se encaixar nisso aqui, então pra quem tá iniciando agora,
eu vou inclusive tirar essa parte do negócio. Esquece essa parte do negócio, então vamos apagar isso aqui. E o caixa, que era para ser só 10%, ele vai ficar, né, em 20%. Léo, por que que você então usa o Kraken? Porque eu tenho alguns investimentos fora da bolsa e que inclusive me entregam rentabilidades muito boas. Então não tem como eu negar que eu uso isso aqui, né? Então tá lá, 20% em caixa. Então, aí no caso vai deixar de ser R$100 e vai passar a ser R$200, beleza? Então, teoricamente, a gente montaria nossa carteira assim, R$200 em caixa, lá nos fundos imobiliários 250, 250 no exterior, ações também 250. Onde mais tem correlação negativa aqui? Os fundos imobiliários, eles fazem correlação negativa entre eles mesmos e entre a bolsa americana também, né? Então isso aqui também é ligado de correlação negativa, ó, também é ligado de correlação negativa. Aqui dentro do próprio fundo imobiliário ele também faz correlação negativa. Os fundos de papéis, os fundos de tijolos, você tem sempre correlação negativa entre eles, né? Então fechou. O caixa vai construir ali a sua reserva de oportunidade, reserva de emergência. Como então, Léo, que eu vou transformar tudo isso aqui em um investimento? E aí a gente tem algumas limitações, como por exemplo, aqui no exterior, eu costumo investir em IVVB11. Em IVVB11 aqui você estaria totalmente limitado. Por quê? Porque uma cota de IVVB11, por exemplo, é 300 e poucos reais. Hoje você só tem R$250 para investir. Como que eu vou fazer então, Léo? Vou te mostrar nesse vídeo. E aqui em ações, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, você tem pouco dinheiro para investir, né? Você tem pouco dinheiro. Então você também vai ser um pouco limitado. Você não vai ter ali uma liberdade para construir sua carteira da forma que você quiser e nem tão diversificada quanto você queria. É normal que quando você vai começar e você tem pouco dinheiro para começar, foi assim que eu comecei, você não vai conseguir construir uma carteira bem diversificada desde o início. Não, você vai começar comprando uma ação. Você não vai conseguir comprar 10 ações. Você vai começar comprando uma ação, depois você compra a segunda, depois você compra a terceira. E aí eu vou te mostrar como que eu montaria aqui essa carteira, beleza? Então essa parte do caixa aqui a gente já pode matar ela. O caixa, na minha opinião, cara, não faz sentido você fazer investimentos em caixa. Investimento em caixa, na minha opinião, é só se você ganha com marcação de mercado. Se você não tem condições de ganhar com marcação de mercado, o que, na minha opinião, é muito mais difícil do que você ganhar com ações, com fundos imobiliários, com exterior stocks. Se você não tem condições de ganhar com marcação de mercado na renda fixa, não invista em renda fixa. Guarde o seu dinheiro em renda fixa. Então, você vai escutar eu repetindo várias vezes nesse canal. O nosso caixa, a parte do Kraken do caixa, é para reservas. Então, se você já tem sua reserva de emergência, perfeito, monta de oportunidade. Se você não tem sua reserva de emergência, beleza, começa a montar então a reserva de emergência. E como que a gente vai investir em caixa? É sempre em pós-fixados, já que a nossa intenção é reserva. Sempre quando eu quero reserva, eu quero liquidez, o risco muito baixinho, eu só consigo isso em investimentos pós-fixados. Não, me dá alguns exemplos de investimentos pós-fixados. Qualquer tipo de CDB indexado a um CDI, 100% CDI ali já é o suficiente. Tesouro Selic, Caixinha da Nubank, né, que inclusive é um RDB fixado também a CDI. Tem até fundos de renda fixa, né, que são atrelados também ao CDI. Então, você tem aqui uma infinidade de investimentos para basicamente todos do mesmo jeito, só muda um pouco o veículo ali, mas você consegue investir esses R$200 tranquilamente. Inclusive, vou criar uma carteira aqui junto com vocês dentro do Investidor 10, justamente para criar, né, essa carteira de R$1.000 aí. Vamos lá? Então, ó, tô criando aqui a carteira, cliquei ali em carteiras, nova carteira, carteira de R$1.000. Vamos lá. Aí vou clicar aqui agora, nessa carteira que não tem nada adicionado, vou adicionar um ativo. Qual que é o ativo que a gente vai adicionar primeiro? Vamos lá, ó, renda fixa, tá? Então vamos lá, renda fixa. Aí eu vou colocar aqui um emissor. Você pode colocar o emissor que você quiser, tá? Eu vou colocar Nubank aqui, mas pode ser qualquer um, tá? O que você investiu ali. Tipo de título, CDB, pós-fixado, valor, eu vou colocar lá, R$200, investir R$200. Data de compra, vou colocar hoje, indexador CDI e a taxa 100% CDI. Pronto, já fiz o meu investimento aqui, tô simulando, tá? Já fiz meu investimento em renda fixa. Perfeito. Então, atualizar aí só pra gente ver o que vai acontecer. Enquanto o Investidor 10 atualiza, vamos aqui pra parte do K agora. Por quê? Porque o K também é muito fácil. Qual o motivo dele ser muito fácil também? Pô, a gente tem uma infinidade de criptomoedas, mas pra você que tá começando, principalmente nesse mundo que tem oscilação pra caramba, né? A volatilidade é imensa, você tem que se acostumar com isso. A criptomoeda, ele sobe e desce 30%, pode acontecer isso num dia, pode cair 30% num dia, pode subir 30% no outro dia. Então, aqui não tem segredo. Cripto, você vai pela estratégia de barbell. 90 a 99% em um ativo mais seguro que existe, e aí de 1 a 10%, conforme você vai tendo conhecimento, você vai colocando lá nas altcoins, nas moedas alternativas. Então, criptomoeda, na minha carteira hoje, só tem Bitcoin e provavelmente vai continuar tendo só Bitcoin por muito tempo, até que eu seja convencido de que vale a pena o meu desgaste, né, de volatilidade da carteira, o meu desgaste para estudar outras moedas em criptoativos. Então, aqui seria Bitcoin mesmo, tá? Então, o Bitcoin ali, você vai comprar ele. Vamos adicionar ele aqui também no Investidor 10. Então, clica ali em adicionar ativos, aí você vem em criptomoedas, aí o código do ativo você digita aí, ó, Bitcoin, pronto. Aí aqui vamos colocar a compra agora de R$50, né? O preço do Bitcoin já vai aparecer aqui, e aí é só a gente digitar aqui o quanto que é para ter R$50. Então lá, deu aí, ó, se você comprar 0,000
0,0014, você vai conseguir comprar exatamente 50 reais de Bitcoin. Você consegue fazer isso aí de maneira muito prática na Binance, por exemplo, né? Você pode escolher qual que é o tipo de exchange de criptomoeda que você quer investir. Só não invista indiretamente através de alguns bancos, tá? Mas a gente pode fazer um outro vídeo depois, se você quiser, explicando onde é que eu compro criptomoedas, o que eu faço com as minhas criptomoedas depois que eu já comprei. Se você quer saber disso, deixa nos comentários aqui. Léo, eu quero mais informação sobre criptomoeda, porque eu gravo pouco vídeo de criptomoeda nesse canal, porque eu acredito que o público aqui gosta muito mais de fundo imobiliário e de ação. Mas se for o seu caso aí, se você gosta muito de Bitcoin, se esse vídeo aí passar dos 10 mil likes, talvez eu grava um vídeo aí de criptomoeda, beleza? Então vamos salvar aqui. Beleza, adicionou aqui Bitcoin, ainda não adicionou nada aqui de renda fixa, né? Vamos ver se carrega aí depois, tá? Se não carregar, depois eu vou te ensinar outra forma de adicionar. Vamos voltar lá pro nosso quadro. Agora a gente tem 3 tipos de investimento aqui que a gente precisa fazer. Um é ações, que a gente tem pouco dinheiro para definir. Outra, fundos imobiliários, pouco dinheiro também para definir. Exterior stocks, também pouco dinheiro para definir. A gente tem, inclusive, alguns outros ETFs que replicam o SP500. Só que, por exemplo, o SPY aqui I11, ele é um tipo de ETF que replica o SPY, que também replica o SP500. Se você não tá entendendo o que eu tô te falando, você precisa de mais conhecimento de ETF, tá? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Um vídeo só sobre ETF. Assim como o IVV também replica o SP500. Então, teoricamente, seria a mesma coisa. Só que esse ETF aqui, ele usa opções para integrar dividendos, né? E às vezes, quando você faz call coberta, que é a estratégia dele aqui, você abre mão de muita rentabilidade se o ativo estiver valorizando. Então, call coberta é só quando você acha que o ativo não vai valorizar mais tanto assim. E não tem como a gente apostar contra o SP500. O Warren Buffett já falou sobre isso. É como se você colocasse uma maçã na sua cabeça, mandasse um cego atirar. É a mesma coisa que apostar contra o SP500. Então, eu não gosto muito desse tipo de estratégia aqui não, tá? Não vou investir nesse tipo de ETF. Mas a gente tem alguns outros ETFs que replicam também ali alguns ativos do SP500. Como, por exemplo, o Tech11, que é das 10 maiores empresas do setor de tecnologia. E temos também o NASD11, que replica o QQQ, o índice QQQ, que você consegue comprar esse ETF lá fora. Com o NASD11 você consegue comprar ele aqui dentro. E aí ele replica o índice Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas ali da Nasdaq, perfeito? Então a gente vai investir em ETFs através desses dois índices. É o ideal? Não, porque esse aqui arrisca um pouquinho mais sua carteira. Aqui tem 10 empresas, aqui tem 100 empresas, e elas são mais arriscadas do que o SP500, que tem as 500 melhores empresas ali da NYSE, beleza? Mas a gente vai usar essa estratégia porque a gente tá limitado. A partir do momento que você tiver mais dinheiro, você vai comprando algumas cotinhas de VVB11 também, beleza? Então vamos aqui no Investidor 10, vamos adicionar um ativo aqui. Você clica aqui em ETFs, olha lá, ETFs, e depois você digita aqui, ó, NASD11, e aí você tá 15 reais, e o Tech11 aqui, ele tá a 80 reais, tá? Então como a gente tem 250 reais para investir, eu vou comprar uma cotinha de Tech11, que ele é um pouquinho mais arriscado, e depois vou comprar o restante ali de NASD11, beleza? Então vou comprar uma cotinha aqui de Tech11, e agora vamos adicionar um novo ativo, que é o NASD11. E aí se a gente investiu 80, de 250 sobrou 170, então vamos investindo aqui até pegar 170 reais. Vai dar aí, ó, 11 cotinhas. Então clica salvar, pronto, já adicionou um novo ativo, dá uma atualizar aí, vamos ver se já vai aparecer aqui em ETF, já tá lá, ó. Então 245 reais investidos em ETFs, beleza? Vamos pro próximo agora, que é ação e fundo imobiliário. Pô, ação e fundo imobiliário a gente tem pouco dinheiro, correto? Aí tem um probleminha. Por quê? Porque a gente tem que começar devagarzinho. Não tem o que fazer. Se você tem pouco dinheiro, não tem como você comprar 10 fundos imobiliários. Como que eu vou comprar 10 fundos imobiliários com 250 reais? Ah, Léo, compra fundo imobiliário só de base 10. Você não precisa se expor a isso. É lógico que se for um bom fundo de imobiliário de base 10, tudo bem. Mas você não vai ficar comprando fundo imobiliário de base 10 só porque ele é de base 10. Não, você tem que comprar um fundo imobiliário porque ele é bom, independente se ele é de base 10 ou não. Então, nessa carteira, eu dividiria ali um pouco de papel, um pouco de tijolo, sempre concentrando mais em tijolo. 250 reais daria pra gente comprar duas cotas boas. Olha só, vou comprar inclusive uma cota que tem oportunidade, que eu tenho inclusive na minha carteira, que é o KNRI. Não é um fundo que tem aí o dividendo yield monstruoso, mas no longo período de tempo ele entregou uma boa rentabilidade, tá? Então digita aí FIs, o KNRI neste momento está em oportunidade, então por isso que eu tô comprando ele, já foi 150 reais embora, tá? E agora a gente tem alguns fundos de papéis que eles são base 10 e facilita a nossa compra. Então neste caso aqui eu adicionaria o CPTS, apesar dele ser um pouquinho mais arriscado. Neste momento, conforme você vai lendo o RI, você vai conseguir entender essas coisas, né? Então se você não sabe nada sobre fundos imobiliários, cara, talvez seja o momento que você tá esperando de aprender a investir em fundos imobiliários através do método 2 de 1. No dia 26 vai abrir a turma totalmente reestruturada agora do método 2 de 1. Vai ter live mensalmente, onde eu vou ler RI junto com vocês, você vai aprender a ler documento de fundo imobiliário, né? 2, 3 horinhas de live ali, você pode provavelmente jantar comigo. Além disso, tem mais de 80 aulas falando só de fundo imobiliário. É loucura isso aqui. Mais de 80 aulas falando só sobre fundo imobiliário. As aulas são cinematográficas e você vai aprender pra caramba, cara. Então o CPTS 11 neste momento está a R$8. Como eu já comprei 160 ali
ali de KNRI, eu vou comprar uns 40 reais aqui de CPTS, que vai dar aí 5 cotinhas. Sobrou quantos reais pra nós aqui? Vamos ver. Quanto já foi aqui em fundo imobiliário? Sobrou ainda 50 reais. Dá pra gente se expor mais um pouquinho ainda em fundo de tijolo. Eu quero me expor bem mais em fundo de tijolo, assim, uns 70, 80% de fundo de tijolo nesse momento. E tem mais um fundo de tijolo aqui que, na minha opinião, é um bom fundo. Ele é base 10, talvez não esteja tão descontado agora, mas realmente que é um bom fundo. O Gari 11, tá? Eu seleciono aí, Gari 11, compraria este aqui, tá? 9 reais, sobrou 50 reais, então vai dar pra comprar aí 6 cotinhas, 54 reais, vai dar bem certinho ali, cara, ó. E agora faltou ações. Ações não tem como eu não pegar uma ação da minha carteira, né? Estudando as ações nesse momento, inclusive a gente tá num momento especial, onde várias empresas estão soltando relatório trimestral, tô fazendo essas análises aqui no canal, então se você não quer perder as análises da empresa, cálculo de preço teto projetivo, ver se a empresa tá cara, tá barata, se tá na hora de entrar, se não tá, na minha opinião, né? Lógico, sempre, nunca é recomendação, sempre é minha opinião. Você pode usar isso aqui como forma de diquinha e se lascar depois, porque você não sabe o que eu vou fazer depois, ou você pode usar isso aqui como um conteúdo educativo, didático, pra você entender o que tá acontecendo. Se você quer ler esses relatórios junto comigo, a única coisa que você tem que fazer é clicar no botão do like, se inscrever no canal, que eu tenho certeza, da minha parte, eu vou dar 320% pra te ensinar e te ensinar o máximo possível, cara. Então, nas ações aqui, hoje, dentro da minha carteira, tem algumas ações que estão em oportunidade, na minha opinião. O Banco do Brasil ainda está abaixo do seu preço-teto. A Taesa, agora 33, 34 reais, também está abaixo do seu preço-teto. A Wiz, que é uma empresa de oportunidade, mas também está abaixo do preço-teto. Não é porque eu vou investir só R$1.000 que eu vou deixar de aproveitar as oportunidades, que eu não vou expor minha carteira em oportunidades também, né? É lógico que você vai sempre expor ali, obedecendo a sua janela de conhecimento. Então, 20% da minha carteira é oportunidade, 80% é previdenciário. Então, nesse caso aqui, eu colocaria algumas ações bancárias, outras ações de energia, e aí eu vou colocar a Wiz, que trabalha ali na área de seguro. Ela não é bem uma seguradora, ela é um controlador de seguro, mas ela cabe aqui também, tá? Então, vou adicionar ativo, aí você clica em ações, BBAS3, e aí agora, meu parceiro, a gente vai colocar aqui 4 cotinhas de Banco do Brasil, R$100 de Banco do Brasil. Vamos colocar aqui também agora Taesa 11, vamos colocar 3 cotinhas para dar R$100 também, e aí vai sobrar R$50, a gente vai adicionar isso de Wiz, tá? Então, digita aí, Wiz C, tá aí são R$5 só, você consegue comprar 6 cotinhas, 7 cotinhas, 8 cotinhas, vai dar bem certinho ali, tá? Então, olha só como que ficou a nossa carteira até agora, olha só como que ficou a nossa carteira até agora. Temos R$800,22 investidos, só faltou realmente a renda fixa. Vou te ensinar a adicionar aqui pelo Tesouro Direto então, tá? Você clica aqui adicionar lançamentos, aí vem aqui em tipo de ativo, aí vai lá Tesouro Direto, aí você tem aqui o código do ativo. Vou lançar então como se fosse o Tesouro Selic, tá? Então o Tesouro Selic 2027 aqui, eu vou comprar aqui, você pode comprar ele inteiro ou você pode comprar um pouco menos, né? Aqui a gente vai ficar um pouquinho limitado, por quê? Porque você não vai conseguir comprar 2 cotinhas, você só pode comprar 0,1 ou 0,2, você não consegue comprar 0,15, né? Ou é 15 ou 0,1. Então vamos comprar aqui essa parte de R$151, que é o mínimo que dá pra gente comprar. Vai sobrar aí então R$50 pra gente investir, tá 951, que dá pra gente adicionar também de um pré-fixado. Não teria pré-fixado, tá? Quero ser bem claro aqui que eu não teria pré-fixado, é porque eu tô tentando adicionar aqui, ó, renda fixa e não tá dando certo, né? Vamos tentar mais uma vez aqui pra ver se dá certo. CDB, aí eu vou colocar aqui, ó, R$49, eu vou investir no CDB agora. Indexador aí vai dar 100%. Eu vou até trocar a data aqui pra ver se a gente consegue colocar aqui, ó, dia 31/7. Pronto, vou colocar aqui o emissor, vou colocar Banco Inter pra ver se funciona agora, né? Clica em salvar aí, vamos ver se agora lança. Cara, realmente eu não consegui lançar aqui a de renda fixa, ficou R$950 aí, então é só você considerar aí realmente que você investiu na renda fixa, né? Que pelo bem do vídeo, pela parte da didática aqui, provavelmente vai atualizar, demora um pouquinho a atualizar, o mercado já tá fechado, enfim. E Léo, entendi. O que você mudaria então se essa carteira fosse de R$10.000? Porque aqui você já viu que dá pra montar uma carteira bem tranquila, inclusive bem bonita, olha só, bem bonita, do Kraken com R$1.000, cara, dá tranquilamente. Você tá pouco diversificado? Com certeza, em ações você só tem 3, em fundos imobiliários você só tem 3, em ETF você não tem aí o IVVB11 pra te dar uma diversificada maior, mas aqui ETF até que você consegue uma boa diversificação. Tesouro Direto tá tranquilo, tem um Tesouro Selic ali, mas aqui você tá bem pouco diversificado. Então essa é a limitação da carteira de R$1.000. E aí você vai investir lá seus 50, seus R$100 por mês, você vai adicionando novos ativos conforme você vai aportando. Não tem problema você demorar 12 meses para poder montar sua carteira, não tem problema nenhum. Léo, eu demorei 20 meses para montar minha carteira, para agora eu ter de 10 a 15 ativos em fundos imobiliários, de 8 a 15 ativos em ações, para ter ali meus ETFs mais bem diversificados. Não tem problema, cara. Ou você faz assim ou você não faz, né? Então é melhor que você faça do que não. Teve um comentário no YouTube de um cara falando assim: ah, mas vocês aí que gravam vídeos no YouTube, vocês enriquecem por causa do YouTube, não é por causa do investimento que vocês fazem. Pô, aí
palhaçada, né, cara? Independente se é do YouTube ou se é de qualquer outra coisa, a forma como alguém é monetizado, isso aí não importa. A bolsa de valores, ela vai multiplicar o seu capital. E aí, ele continuava. Quem investe só 50 reais, não vale a pena. Ou você investe 50 reais, ou você não investe em nada. O que é melhor? Você investir só 50 reais e, lógico, seu resultado não vai ser tão estrondoso, mas você vai ter um resultado. Olha só pra você ver aqui, ó. Na GD Tools, se você entrar aí, vou colocar aqui o cara que tem um investimento de 0 reais, não tem nada. Ele vai aportar só 50 reais por mês. Pô, só 50 reais por mês ele vai aportar. Aí o cara quer aportar 50 reais por mês e quer dirigir uma Ferrari. Aí não tem como mesmo. Ele quer aportar 50 reais por mês e quer ter uma renda passiva de 30 mil reais. Aí ele tem que se ligar que não é jogo do tigrinho, né, meu parceiro? Aí que é bolsa de valores, é coisa real. A Klabin tem que vender caixa de papelão pra ganhar dinheiro, pra te pagar dividendo. A Taesa tem que construir o poste lá. Você não tá pegando dinheiro do bolso dos outros sem fazer nada, não. Vamos colocar o rendimento mensal aqui. Desculpa, deu uma leve estressada, né? Uma leve estressada, me desculpe. 0,8% de rendimento mensal. E aí, olha só, o cara que investe 50 reais, por mais que ele não vá se aposentar muito bem, pelo menos ele tá ganhando um salário mínimo, né? Pelo menos ele tá ganhando um salário mínimo por mês sem fazer nada. O cara que investe zero, olha só, vamos contar o segredo lá pra quem fica reclamando. O cara que investe zero, ele vai ter quanto? 0 reais. Vai passar 35 anos, ele vai ter 0 reais investido. Então, se você não tem condição de aportar, isso não é desculpa para não aportar. Isso só é mais uma necessidade ainda para aportar. Mais uma necessidade ainda para aportar. Porque se você investe 50 reais, em 35 anos você vai ter 171 mil. Mas se você pegar aqui na tabela, aqui com 23 anos você já tem 50 mil investidos. Então isso aí já tá te rendendo, hein? Já tá te rendendo dinheiro. Se a gente pega aqui o detalhamento mensal, vamos lá no 20º ano, mais ou menos, né? 10 anos aqui, a partir depois de 10 anos. Olha só, você já tá ganhando aí 71 reais por mês. Então você não aporta mais 50. Já tem 122 para aportar, né? Alguma coisa tem que fazer para subir sua renda. Só ficar reclamando de que a renda é baixa, não vai fazer sua renda subir, tá? Para de vitimismo aí, cara. Que eu quero pessoas, para de vitimismo aí. Que eu quero pessoas que realmente querem mudar de vida. Se você fica só reclamando, de nada adianta. Se você vem aqui, assiste o vídeo e depois, na manhã, você só tá reclamando de novo, de nada adianta. Cara, eu só lembro, falando isso aqui agora, eu só lembro da parábola dos talentos. Se você não conhece a parábola dos talentos, digita aí em algum lugar no Google, vai sempre aparecer aí. Deve ter até no YouTube, parábola dos talentos. Jesus Cristo contou essa parábola aí dentro de um barco para os seus discípulos. O que eu mudaria nessa carteira se eu estivesse investindo ao invés de 1.000, 10 mil? Eu teria mais ações. Então, por exemplo, colocaria uma ação de saneamento, como por exemplo Sanepar, colocaria uma ação de seguros, como por exemplo, entre Porto Seguro, BBSE e Caixa Seguridade, eu ia calcular qual que é o preço teto projetivo dessas empresas, ia pegar que tem maior margem de segurança. Aqui nos fundos imobiliários eu teria ali os 80% de tijolos, 20% de papel, mas eu teria mais fundos, não seria obrigado nem limitado a ficar pegando fundos de base 10, não que os fundos de base 10 são ruins, tem alguns que são bons, é porque tem alguns, como você só tem essa oportunidade, às vezes você tem que comprar ele mesmo ele estando caro. Então com mais dinheiro você vai ter essa possibilidade de não precisar comprar se tiver caro. Aí você pode comprar outros fundos, eu teria o HGLG, eu teria o New L, eu teria o HSLG, eu teria outros fundos de ancoragem, como por exemplo XPLG, talvez um fundo de shopping, depende sempre da oportunidade. Em renda fixa ia continuar a mesma coisa, em criptomoeda ia continuar a mesma coisa, em ETF eu iria adicionar o IVVB11. O NASD e o TEC11, eles são a parte de oportunidade da carteira de ETFs, lá do Exterior Stocks. A gente usa os ETFs para poder investir no exterior, de maneira mais eficiente, sem taxa, né? São fundos de custo ultra baixo que investem em índices, e esses índices têm investimentos muito bons ali, que performaram muito bem nos últimos 10 anos, 20 anos. Então não faz necessidade, inclusive, se você não entende o porquê, você lê esse livrinho aqui que vai ser fenomenal. Você vai deixar de querer fazer stock picking lá nos Estados Unidos, vai investir através de ETF. Inclusive, acredito que o futuro do mundo é investir em ETFs. Por enquanto, no Brasil, a gente ainda tem a oportunidade de ficar investindo, porque aqui o mercado é muito ineficiente. Mas quando o mercado aqui também for eficiente, provavelmente eu também investirei através de ETFs. Então, neste caso aqui, a única coisa que eu trocaria, porque eu teria 80% do patrimônio em IVVB11, e como seria 10 mil, eu teria ali 2.500 para investir, né, em Exterior Stocks. Então, de 2.500 eu investiria 80% em IVVB11, daria 2.000 ali de IVVB11. Hoje ele está com a cotação de 350, né, então daria 5,7 cotas. Compraria ali entre 5 e 6 cotas, e o restante eu investiria em NASD e TEC. Essas seriam as únicas mudanças, tá? Para provar para você que o que importa é o médio de alocação, não é quanto você investe, não é quanto você tem para investir, e não é sobre dinheiro, mas sim sobre estratégia, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, acompanhe. Você que quer saber mais sobre carteiras, acompanhe o Café 1 Milhão, que é onde eu invisto na minha própria carteira. Então eu te mostro lá, toda vez que eu vou fazer algum investimento, eu te mostro o que eu tô fazendo lá, te dou atualizações da carteira. Acompanhe o Café 1 Milhão. E se você tem menos dinheiro, você tem mais uma série ainda para acompanhar. Porque o que muda para quem tem mais dinheiro para aportar e menos dinheiro para aportar, porque o cara que tem menos dinheiro para aportar, ele tem que ser mais estratégico, ele tem que ser mais inteligente. Então adeus INSS, que eu invisto só R$250 por mês, você
serve pra você que tem pouco dinheiro, pra você que tem muito também, porque você vai aprender estrategicamente como que você tem que investir o dinheiro pra você aproveitar ao máximo as oportunidades, perfeito? Tem mais investidores? Até o próximo vídeo, que será excepcional.